E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje é dia de resenha. Vamos ver o que o Cletus Cassidy tá fazendo de volta à Terra, né? E como que o Venom e a Viúva Negra vão conseguir recuperar aí o portador do simbionte Toxina, né? Isso aí vai estar tudo em qual revista? Na Venom Volume 2. Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar a Venom Volume 2, né? A segunda edição aí desse novo título, né? Do Venom, que vai vir com o subtítulo aí, O Beijo da Viúva, né? Para quem não está familiarizado, né? A Viúva Negra, a Natasha Romanoff, né? Ela agora ela tem um simbionte para chamar dela, né? Ela tem um simbionte que está atuando juntamente com ela aí e ela foi atrás do Venom pedir ajuda, né? Então hoje a gente vai resenhar esse segundo título aí que compõe, né, o Aranhaverso. Junto com o Venom nós temos o Espetacular Homem-Aranha e Miles Morales Homem-Aranha, né? Então esses três títulos aí vão formar o Aranhaverso e eu já resenhei os dois primeiros, né, do Homem-Aranha e do Miles Morales, e agora a gente vai resenhar o segundo título aí, o segundo volume, né, do título do Venom, tá? Nesse título do Venom nós vamos ter a história do Venom e a história do Carnificina, tá? Então são duas histórias que compõem esse título. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês o seguinte: se você está chegando no canal através desse vídeo, está conhecendo o canal Resenha 81 agora, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para receber novos vídeos. Nós estamos tentando manter uma média de um vídeo por dia, né? Todo dia tem vídeo novo saindo aqui no canal Resenha 81. Vídeo de informação, vídeo de indicação de anime, de filme, vídeo de resenha principalmente, né? Então dá uma força pra gente, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações e acompanha a gente também no Instagram. Todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá? E se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Isso aí ajuda demais o canal a crescer e a melhorar, beleza? Então vamos fazer a nossa resenha como a gente sempre faz, né? Primeiro eu vou mostrar o editorial, né? Que é aquele editorial básico aí da Panini para os mensais, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha na arte e por fim vamos falar do roteiro e a minha opinião aí sobre a HQ, tá? Essa é a primeira capa, né, da Venom Volume 2, uma HQ que está saindo a R$19,90 na banca, tá? Com um total de 48 páginas. Essa é a primeira capa, essa é a quarta capa aí, né? Nós vamos ter uma edição em capa cartonada, lombada canoa com grampos, tá? O miolo é o couchê colorido, tá? E essa HQ que ela vai trazer duas histórias. A primeira história nós temos Estado de Graça parte 2 e a segunda história vai ser Reunião, tá? Na primeira história, Estado de Graça parte 2, nós temos no roteiro o Thoron Grombeck, tá? Thoron Grombeck nos roteiros, tá? E a arte é do Júlio Zota com Rafael Pimentel, tá? Vou mostrar um pouquinho da arte para vocês aqui e depois eu mostro a arte da segunda edição, que é a do Venom, tá? Então nós temos aí o Júlio Zota com Rafael Pimentel responsáveis aí pelo título do Venom, né? Uma arte legal, tá, pessoal? Curti a arte curto a arte do Júlio Zota, né? Júlio Zota, tá? E do Rafael Pimentel, tá? Uma arte bem legalzinha aí pro título do Venom, principalmente as transformações do Venom, né? E dos outros simbiontes, isso é bem interessante, tá? Então aqui finaliza a arte aí do Júlio Ota com Rafael Pimentel. E no segundo título, né, que é o título do Carnificina, com a história Reunião, né? O roteiro é do Thoron Grombeck também, né? Só que agora a arte é do Pere Pérez, tá? Então, mostrar para vocês um pouquinho da arte aí do Pere Pérez, né? Lembrando que é papel couché
colorido aí, né? O miolo. O formatinho atual da Panini aí para suas mensais, tá? Essa HQ aqui, né, é de dezembro, né, de 2025. Quer dizer, chegou aqui na minha cidade em dezembro de 2025, mas na HQ tá como sendo de outubro de 2025. Olha essa, essa morte aí do Carnage, né, do Carnificina. O Perry Pérez manda bem nas mortes aqui do Cletus, tá? Ele não economiza em sangue não, tá? Então a arte dele é bem competente também aí, tá? Não vou dar spoiler, né? E aqui no final nós temos uma galeria de capas e a chamada aí para as próximas edições aí do Carnage, né? Do Carnificina e do Venom. Olha que capa bonitona aí da Viúva. Bonitona, tá? E o que que esse título vai trazer pra gente, né? Então, começando com o título do Venom, né? Onde nós vamos ter Estado de Graça, parte 2, né? Aqui nós vamos voltar, né? Vai continuar, né? Da onde parou na parte 1, né? Aonde você tem o Bran, que é o portador do Toxina, né? O parceiro do Toxina, né? O outro do Toxina, né? Ele, ele foi sequestrado por uma organização terrorista. E aqui a gente tem que ter bem claro o que que o Thoron Grombeck, né, que o Grombeck quer colocar na história dele, tá? Nessa história nós temos três entidades lutando aí, né? Nós temos o Venom, aquela indústria, né, Alchemax, que inclusive é o que vai fazer a ponte de ligação com o título do Carnage, né, do Carnificina. E nós temos uma instituição, né, uma organização terrorista chamada Sem Nome, né? Essa organização terrorista ela conseguiu sequestrar o portador aí do Toxina, que é um dos simbiontes aliados do Venom. E essa edição vai ser o quê? Vai ser uma corrida contra o tempo para que o Venom e a Viúva consigam recuperar o Brain, né, que é o portador do Toxina. Por quê? Porque ele vai ser morto por essa organização criminosa e terrorista, né? Essa organização terrorista ela tem a premissa de matar quem ela sequestra de maneira midiática, né? Causando realmente espanto aí na população toda, né? Ela torna a execução um show midiático. Então, o Venom, a Viúva e mais um aliado que vai surgir na HQ, né, eles estão atrás do Brain Walters, né, que é o portador de toxina que foi sequestrado. Então, você vai ter toda essa história do volume 2 girando nessa questão aí, né? E você vai entender por que que a Sem Nome é essa organização. Ela é uma organização terrorista que busca vingança pelo que a Alchemax fez, né, com os parentes deles, né? Então todos que estão envolvidos nessa organização terrorista sofreram alguma perda para essa de maneira cruel, né, para essa indústria química aí, né, chamada Alchemax, tá? E o mais interessante é que durante os embates, né, do Venom e a equipe dele com a Alchemax, com essa organização terrorista sem nome, o interessante é que surge aí nas páginas aqui da revista, vai surgir uma nova arma contra os simbiontes, tá? Então você vai ter o que? Você vai ter o Venom em busca de encontrar, correndo contra o tempo, né, encontrar o Brain, que é o portador de toxina, antes que ele seja morto. Então esse é o roteiro básico aí dessa edição. Eu não sei por que leva esse subtítulo aqui, tá? O beijo da viúva, tá? Porque não tem nada de beijo, nem nada remetendo a isso aqui não, tá? Só mostra alguns poderes aí da viúva negra aí, quando ela usa o simbionte, né, novo aí dela, né? E o título do Carnage, né, do Carnificina, já é um título mais pesado, né? Nós temos aqui o Carnificina, né, o Cletus Cassidy, um novo Cletus Cassidy, né? Se você não viu, vou deixar aqui nos cards, né, o primeiro volume, o Carnificina, ele veio do multiverso e ele está muito mais poderoso do que um simbionte normal. Ele perdeu as fraquezas e agora ele só tem a parte, ele praticamente não tem fraqueza nenhuma de simbionte mais. E ele consegue dar origem a um novo Cletus Cassidy.
E ele, o Carnificina e esse novo Cletus Cassidy, tá? Vou deixar o vídeo para vocês darem uma olhada aí. Esse novo Cletus Cassidy nasce de um parto bem bizarro, né? Então eles vão tocar o terror aí por onde eles vão passar pelos Estados Unidos, né? Eles começam a matar, lembrando, né, que o Cassidy é um psicopata conhecido, né? Eles passam a matar muitas pessoas. Só que existe uma ligação dessas pessoas que eles estão matando, tá? E tudo vai remeter naquela ideia do Carnificina querer ser adorado como um deus, né? E aqui eles vão levar a cabo aí esse plano do Carnificina de ser adorado, né? De ser considerado um deus, né? Tanto que ele começa a história explicando como que ele pode ser considerado um deus para uma pessoa, né? Ele tem uma cena ali que ele mostra como que uma pessoa acaba considerando a outra um deus, né? Então você vai ter aí o carnificida mais louco, o Cletus Cassidy, o carnificida mais louco do que nunca, e eles tentando aí montar essa, esses asseclas, né, que vão adorar o carnificina como um deus, né? E é interessante como que eles escolhem as vítimas, né? Tem todo um ritual para escolher as vítimas aí, porque eles querem passar uma mensagem. E a gente acaba tendo uma surpresa aí, né? O Carnificina acaba descobrindo no meio da HQ, né, no meio da história, que ele não está sozinho, que alguém que ele pensou que tinha morrido, na verdade não morreu, e nós acabamos vendo aí no final da HQ, não mostrei porque isso ia ser um spoiler, a gente vê no final da HQ aí quem aparece, né? Então você vai ter um choque de realidade aí, tanto para o leitor, né, quanto para o Carnificina. Tá? E aí agora na terceira edição vamos ver o que ele vai fazer com essa pessoa que aparece aí no final dessa história intitulada Reunião. Reunião, aí esse título casou bem, tá? No final acontece uma reunião bem bizarra aí entre o Carnificina e o Cletus Cassidy, beleza? Então esses são os dois roteiros aí, né, de maneira bem sucinta aí, né? E o que que eu achei, tá? Primeiramente, pessoal, o título do Venom, tá? Eu esqueci de comentar com vocês no primeiro vídeo, que inclusive está no card, né? O título do Venom, ele foi zerado no meio de um arco, né? Então isso aí deixa o título um pouco confuso, tá? Mas é um título que está andando de maneira interessante, tá? Essa, essa maneira de torturar e de matar aí dessa organização terrorista aí acaba dando um sentido de alerta, né? Um sentido de velocidade para a história, né? Então deixa a história dinâmica, tá? Então é uma história não é uma história excelente, mas é uma história que eu quero ver como que vai terminar aí, né? Principalmente com relação aí ao Toxina e o portador dele e em relação a essa nova arma que surge aí contra os simbiontes da Marvel aí, né? E agora a história do Carnificina tá bem legal, tá? Além do mais, agora com o aparecimento desse personagem novo aí, né? Novo entre aspas, né? E eu acho que tem muito a acrescentar aí se o Grombeck ficar com o pé no chão, né? Fazer realmente a questão ali do Carnificina loucão querendo ser seguido, né? Aí nós podemos ter aí bons desdobramentos dessa história aí, né? Porque eu esqueci de comentar, né? Pelo que eu entendi, a contraparte aí do Carnificina nesse título do Carnificina não vai ser o Venom, vai ser o Anti-Venom, né, que tá com o Flash Thompson. Inclusive é quem tá investigando o retorno do Carnificina à Terra, né? Aí você tem alguns pedaços ali do Flash Thompson investigando, então você vai ter um embate entre o Anti-Venom com o Carnificina, né? Mas eu acho que o Grombeck vai ter muito a ganhar se ele manter essa pegada aí, né? Do Carnificina em busca ali dos asseclas dele de maneira bem enviesada, né? Aquele cara doentio que ele é, querendo criar uma religião para poder ser adorado como Deus, né? Então tem muito para crescer esse título, tá? Tá bem legal aí. E os desenhos do Peri Pérez, né, cara? Ele manda bem, tá? Ele não, foi o que eu falei, ele não economiza aí na questão de morte, né?
Ele faz umas cenas bem, bem interessantes aí, né? Por exemplo, essa cena aqui, né, dele rompendo o corpo da vítima e finaliza nessa cena aqui, ó, botando a cabeça da vítima lá em cima, né? Foi decapitado, né? Então você tem uma HQ bem pesada em questão de desenho. Beleza, pessoal? Essa foi a resenha de hoje. Você tá lendo Venom? Você curtiu? Você curtiu o título do Venom? Você tá lendo Carnificina? Você curtiu o título do Carnage, do Carnificina? Deixa aqui nos comentários, tá? Você acompanhou o Venom antes de zerar a edição? Você estava acompanhando? Deixa aqui nos comentários também, tá? Me diz aí qual título você tá gostando mais aí do Aranhaverso. Vamos trocar ideia aqui nos comentários, que é bem interessante falar sobre esse título aí do Venom e dos outros títulos do Aranhaverso também tá bem legal. Tá legal? Então, Venom volume 2 foi para conta. Essa é a resenha de hoje. O título do Venom tá um pouco embaçado de acompanhar porque tá no meio do arco, né? Mas o título do Carnificina é uma excelente pedida aí se o Thoron Grombeck manter aí essa loucura do Carnificina lá em cima, igual ele tá fazendo. Então é um título ok. Se você gosta do Aranhaverso, vale a pena acompanhar. Por enquanto tá valendo a pena, né? E eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like. Se você curtir, comentar e compartilhar, melhor ainda. E se inscreve no canal Resenha 81. Beleza? Obrigado por ter ficado até agora aí. Até mais. Até a próxima. Valeu.